Ao migrar para a área de dados, muita gente me pergunta por qual matéria, por qual habilidade técnica eu deveria começar. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar que não é Python, não é R, não é Power BI, não é Excel. É muito provável que a ferramenta mais importante para o início da sua trajetória seja a estatística. Por quê? Porque ela vai modelar a sua forma de pensar. Por mais que existam vários livros ou matérias técnicas sobre pensamento crítico, pensamento analítico, a estatística é a forma mais tradicional, a forma mais, talvez, perfeita da gente entrar nesse mundo mais analítico. E o grande problema é que o nosso ensino, infelizmente, não ensina estatística e não dá a devida importância da forma que deveria ser feita. Assim como em outros países. Se você vai nos Estados Unidos, por exemplo, assim como outras ferramentas dentro e fora da matemática, como contabilidade, matemática básica, financeira e tudo mais, elas são muito mais adicionadas na base do ensino. E não é à toa que países assim tendem a evoluir muito mais, porque é uma coisa que se a gente tratasse como básico, se a gente desse realmente a devida importância, a população em geral teria uma noção melhor das coisas e provavelmente fariam contas melhores, tomariam melhores decisões na hora de escolher uma carreira, não se endividariam tanto assim como a gente tende a fazer. Então vamos lá, por que a estatística é tão importante assim para o pensamento analítico? Se a gente busca pela definição de estatística, nós temos ramo da matemática que trata da coleta, da análise, da interpretação e da apresentação de massas de dados numéricos. Isso te lembra alguma coisa? Toda vez que a gente fala de como a gente pode entrar na área de dados ou resuma aí análise de dados, a gente cobre justamente esses pontos. Ou seja, estatística é a parte da matemática, é a matéria que trata dados. E para o analista ou cientista de dados, nada mais pragmático, nada mais correto do que você buscar uma introdução de estatística na hora de dar início à sua carreira. Porque olha só, as coisas são basicamente interligadas. A estatística trabalha com a parte mais científica da coleta, da análise, da interpretação e da apresentação desses dados. E quando você é um analista ou cientista de dados, você faz justamente isso. Claro que de forma, em geral, quando você está numa empresa, de forma um pouco menos teórica do que na estatística em si. Existem profissionais que acabam entrando nesses mestrados de 2, 3 anos e acabam se aprofundando muito na parte de estatística, o que pode ser muito útil lá no futuro da carreira. Mas é claro que a gente tenta trazer aqui no canal uma abordagem mais prática, para você que quer começar em 6 meses, o que você deveria aprender. Então o que eu quero te trazer aqui, eu não estou falando que você tem que decorar tudo de estatística, aprender tudo sobre estatística, mas se você tiver perdido sobre o que é análise de dados, o que é um pensamento analítico, provavelmente uma matéria que você pode começar aí a pelo menos entender os conceitos, o que existe dentro dela, vai ser a estatística, porque ela vai cobrir justamente esses passos que você vai ter que dar dentro da sua carreira. E não é a ideia desse vídeo, nem desse canal, te detalhar tudo o que você tem que saber, resolver todos os problemas de estatística mais profundo que existe. Essa não é a ideia nossa aqui. A minha ideia é muito mais de como que a gente pode transformar esses conceitos mais complexos em algo que você possa alimentar o seu cérebro e você passar a ter um pensamento mais analítico. Tá aí o nome do canal também. Tem uma frase bastante conhecida dita por Stalin que eu não gosto, mas é uma frase que se encaixa muito bem com o que eu tô querendo dizer aqui. Ele diz o seguinte, que uma morte é uma tragédia. 1 milhão de mortes é estatística. O que ele quis dizer com isso? Quando a gente vê um caso isolado, então uma morte, por exemplo, tem um nome de uma pessoa, tem toda aquela história da pessoa, então as pessoas tendem a criar um vínculo maior com aquela tragédia. Já se acontece com 1 milhão de pessoas, você concorda comigo que é impossível você checar caso a caso, história por história? E aí isso passa a ser estatística. Como é que a gente aplica isso na nossa análise de dados? Então o que a gente tem que fazer aqui? O pensamento analítico ele vai te forçar a utilizar métodos diferentes na hora de analisar um comportamento. Se você tem somente uma linha ali, por exemplo, você tem um Excel, somente com uma linha de venda, por exemplo, você vendeu um produto, você vai ter um tipo de comportamento de tentar entender qual produto muito mais a fundo, lendo realmente cada detalhe daquilo que aconteceu. Já que se você tiver 1 milhão de linhas, você concorda que vai ser impossível praticamente você ler um por um e entender as coisas. Então o que você começa a fazer utilizando conhecimentos de estatística, também com as habilidades técnicas que a gente tanto comenta aqui, nesse caso aqui o Excel. Você vai começar a extrair esses dados, a sintetizar esses dados de uma forma que eles façam sentido. Ao invés de checar caso a caso, você vai começar a utilizar conceitos como média, mediana, desvio padrão, correlação entre os dados. E aí, com esses dados, sabendo que você já tem um comportamento com 1 milhão de linhas, você consegue já criar previsões.
Tomara que essas linhas não sejam nada relacionado com morte. A gente está falando aqui de produtos, independente da indústria, da empresa que você trabalhe. Se eles precisaram te contratar como analista ou cientista de dados, provavelmente eles vão ter milhares, centenas de milhares ou até milhões de linhas ali, de acontecimentos. Por exemplo, uma empresa, um e-commerce, eles têm número de vendas, número de clientes, número de fornecedores, e aí você começa a ter uma quantidade enorme de vendas e consegue entender comportamentos distintos. Por exemplo, a que hora do dia que as vendas acontecem? Que tipo de cliente, que tipo de segmentação de cliente que compra mais com a gente? Quais são os clientes que a gente tem perdido, que estão dando churn? Que se você não assistiu o vídeo passado, eu comentei mais sobre isso, sobre um exemplo prático ali de churn. Então, quais clientes estão saindo da nossa plataforma? E aí você percebe como que estatística não é aquela matéria chata que... Quando eu ouvia estatística há poucos anos atrás, eu lembrava lá do ensino médio que eu tive que aprender um pouco disso, achava a coisa mais chata do mundo, porque a pessoa que estava me explicando não sabia mostrar a aplicação real daquilo, a importância daquilo no dia a dia de uma pessoa. De um profissional, que tipo de profissional utilizava aquilo. Eu achava que eram só professores que ensinavam aquilo, que utilizavam aquilo no dia a dia. Mas aí depois que você começa a trabalhar realmente com isso, você consegue conectar algumas coisas. E aí, ao conectar vários exemplos do seu dia a dia, no seu trabalho, problemas que você resolveu e como que você resolveu utilizando métodos que não são aqueles tradicionais que você utilizaria ao ler linha por linha, você começa a pensar, cara, será que não existe uma matemática, alguma matéria relacionada com isso? E aí você começa a pesquisar a fundo o que os analistas, cientistas de dados estudam, você percebe que a estatística, até mesmo pela definição que a gente falou aqui, ela basicamente cobre tudo isso. Então a estatística é a base de tudo, é o que você vai resolver. E aí, onde que entram as ferramentas que eu comentei aqui? O Excel, Google Sheets, SQL, Power BI, Tableau, R, Python, todas essas ferramentas, onde que elas entram, sabendo que a base é a estatística? Elas entram no como você vai resolver. Então, nada adianta você ter todo o conhecimento técnico lá da estatística, de como funcionam as teorias, se você não sabe aplicar isso. Mas eu te garanto que se você tiver essa base, principalmente sabendo que com o Excel hoje em dia as coisas são muito mais simples, é muito provável que seja fácil para você depois aprender o que você tem que fazer no Excel. Se você quer calcular a média ou desvio padrão, o que seja nesse Excel, por exemplo, de 5.000 linhas, basta você colocar ali o average ou média daquilo. Vão existir funções já dentro do Excel que vão te ajudar com isso, assim como nas outras ferramentas também. E aí automaticamente você vai ter o resultado ali que você espera. Só que o importante aqui é o quê? Se você não tem essa base, você não sabe o que é uma média, por exemplo, e por que ela é importante para o dia a dia de uma empresa e para resolver problemas, o que adianta você saber fazer a fórmula, decorar a fórmula? Infelizmente, eu não sei a porcentagem de pessoas que passam por isso, mas eu posso te afirmar que grande parte dos inscritos que entram em contato comigo, eles comentam a mesma coisa, e eu cometi esse mesmo erro. A gente acaba ficando impressionado ali pela programação, vendo aquelas pessoas fazendo código, fazendo dashboards, e a gente quer entrar naquilo antes de aprender a base. Então não cometa esse erro se você não entrou ainda. Agora eu quero saber, qual a sua opinião? Você já teve alguma experiência na parte de análise de dados, com estatística, ou sem estatística no início e passou pelo que eu passei também, de começar sem? Aí você percebe, cara, eu preciso de uma base melhor da matemática para entender isso daqui. Parece que eu tô fazendo meio que no automático, que acontece bastante também, é uma coisa que eu comento aqui, das pessoas que pegam esses cursos mais curtos, que não tem nada de errado neles, mas o problema é que a pessoa que entra nesses cursos e não tenta explorar um pouco dos problemas reais, principalmente ao entrar numa empresa ou fazendo um projeto, um portfólio, essas pessoas podem ficar um pouco mais perdidas ali no dia a dia, porque elas memorizam como utilizarem essas técnicas, as fórmulas que eu mencionei aqui, por exemplo, só que não sabem como que essas fórmulas podem ser adaptadas no mundo real. Deixe aí nos comentários então o que você achou desse vídeo, se você já passou por isso, o que você acha de estatística e além disso, qual que é a parte mais difícil da estatística na sua opinião. Um abraço e até o próximo vídeo.